E continuando com os vídeos da 26ª temporada de South Park, temos o episódio 4, onde os garotos descobriram sobre a existência das inteligências artificiais, que poderiam ser usadas para fazer seus deveres de casa ou até mesmo serviam para conquistar garotas. Ficou curioso? Então fica até o final que vou falar um pouco sobre o que aconteceu no episódio 4 da 26ª temporada de South Park. O episódio começa com a Bebê muito animada, mostrando para as outras garotas as mensagens super fofas e românticas que ela recebia do seu namorado, o Clyde. Mas acontece que essas mensagens acabam deixando a Wendy com muita inveja, porque o namorado dela, o Stan, só respondia suas mensagens com um joinha, e não importava o que ela mandasse, ele sempre respondia da mesma forma. E por isso, se sentindo muito insegura, o Wendy vai confrontá-lo a respeito desse seu comportamento desinteressado e frio. Então, depois da conversa, Stan vai atrás de Clyde e pergunta como ele conseguia escrever todas aquelas mensagens românticas. E o garoto simplesmente diz que usava o ChatGPT. Mas acontece que o Stan nunca tinha ouvido falar disso, e o Clyde explica que era um aplicativo grátis de inteligência artificial que escrevia tudo o que a pessoa quisesse, desde poemas, cartas de apresentações e até mesmo servia para conquistar garotas. O Clyde então mostra como ele usava o aplicativo. Ele simplesmente pegava a mensagem chata que a Bebê mandava, na maioria das vezes ele nem lia, copiava, abria o aplicativo, colava a mensagem e depois que o aplicativo gerava a resposta perfeita, ele simplesmente copiava e mandava de volta para ela. Stan fica muito impressionado com isso, mas preocupado, o Clyde avisa para ele não contar para ninguém sobre o ChatGPT, porque se a Bebê descobrisse, ele estaria ferrado. À noite, vendo que estava prestes a perder sua namorada, Stan resolve testar o que o Clyde havia dito, e isso funciona perfeitamente, porque a Wendy fica super feliz com as respostas do ChatGPT. Mas acontece que o Stan não ligava nem um pouco para esse papo romântico, e por isso ele começou a copiar e colar as mensagens sem ler o que estava enviando. Inclusive, na maioria das vezes ele fazia isso sem nem olhar para a tela do celular. E como consequência disso, Stan não fazia a menor ideia sobre que tipo de assunto estava conversando com a Wendy. E para não ser pego na mentira, ele tenta evitar encontros presenciais com ela. Em contrapartida, a Wendy ficava cada vez mais apaixonada, acreditando que todas aquelas mensagens românticas vinham de seu namorado. Um tempo depois, na escola, quando o Sr. Garrison vai devolver a redação que sua turma tinha feito, ele avisa que a grande maioria tinha ficado horrível, exceto algumas poucas que tinham ficado incríveis, como a do Clyde sobre os sindicatos de 1840 e seus efeitos na Revolução Industrial. E só de ouvir esse título já fica bem claro que ele tinha usado o ChatGPT para fazer a redação. O Sr. Garrison então continuou falando sobre as redações incríveis, e teve a do Butters, que antes nunca tinha conseguido escrever nada direito, mas dessa vez ele tinha feito um ótimo trabalho escrevendo sobre a Polônia no pós-guerra e uma nova política de segurança. Isso é puro ChatGPT. E a próxima redação incrível se chama Uma Perspectiva Feminista Neoliberal do Afeganistão Pós-Guerra, que tinha sido escrita por ninguém mais ninguém menos que o Cartman. Esse tá na cara que usou o ChatGPT. Com isso, Stan fica muito surpreso, percebendo a ousadia dos garotos em trapacear no dever de casa. Mas aí o Sr. Garrison continua e tinha mais uma redação excelente, a única que conseguiu tirar nota máxima sobre uma nova política para melhorar as vidas de trabalhadores migrantes, que tinha sido escrita por, adivinhem quem? O Stan, que também usou a inteligência artificial para escrever a redação. Então ele não tinha direito nenhum de reclamar de ninguém. Depois disso, os quatro se reúnem no banheiro e o Cartman, furioso, pergunta quem tinha contado pro Stan sobre o ChatGPT, porque os garotos tinham feito um pacto de não contar nada para ninguém. Tudo tinha começado com o Butters, que foi o primeiro que descobriu e usou o chat para fazer uma redação. Depois, ele contou pro Cartman, que acabou contando pro Clyde. E assim, os três resolveram fazer um acordo para não espalhar essa informação, porque senão todo mundo ia querer usar o ChatGPT e o Sr. Garrison ia perceber a trapaça. Stan então promete que não contaria nada para ninguém, porque se a Wendy descobrisse, ela ficaria brava e ele estaria ferrado. Então, os quatro resolvem fazer um novo pacto de silêncio, mas o Cartman diz que eles deveriam tomar muito cuidado, porque quando se envolvia as meninas em alguma coisa, elas estragavam tudo.
À noite em casa, o Sr. Garrison estava corrigindo as novas redações das crianças, mas acontece que ele odiava ler tudo aquilo, principalmente agora que algumas crianças tinham começado a escrever redações muito complexas. E o mais engraçado é que o Sr. Garrison não achava isso nada estranho, ele simplesmente achava que suas aulas eram incríveis e estavam fazendo os alunos melhorarem cada vez mais. Então, Rick, o namorado de Garrison, conta pra ele sobre o ChatGPT, e ao invés de pensar que seus alunos poderiam estar usando isso para melhorar suas notas, Garrison apenas decide usá-lo para corrigir as redações de forma mais fácil e rápida. Ele simplesmente iria jogar os títulos das redações no aplicativo e depois copiar a resposta dele, e assim não precisaria ler mais nada. Então, muito contente, Garrison agradece seu namorado pela dica e também pelas mensagens românticas que ele tinha mandado mais cedo. Olha o ChatGPT aí de novo. No outro dia na escola, o Sr. McKay interrompe a aula do Sr. Garrison e fala que tinha um boato por aí de que alguém estava usando inteligência artificial para fazer suas tarefas. E por causa disso, a Secretaria de Educação tinha contratado uma empresa para identificar textos escritos por inteligência artificial. E para isso, McKay recolhe todos os trabalhos dos alunos para que fosse feita uma análise, o que deixa o Sr. Garrison e os garotos muito preocupados. Desesperados, os garotos se reúnem novamente no banheiro, e enquanto Cartman e Butters estavam preocupados em perder sua vantagem, Stan e Clyde só se preocupavam em ter problemas com suas namoradas. Então, tentando acalmar a todos, Stan diz que talvez essa empresa nem conseguisse detectar os textos. Mas o Cartman, pensando além, diz que isso não importava, porque agora todo mundo sabia sobre as inteligências artificiais e com certeza iriam querer usá-las. Enquanto isso, com medo de ser demitido por estar usando o ChatGPT para fazer seu trabalho, o Sr. Garrison tenta convencer o Sr. McKay a deixar essa história para lá. Mas já era tarde demais, porque o técnico enviado pela Secretaria de Educação já estava na escola. E surpreendentemente, ele era um cara muito doidão que não usava nenhum tipo de tecnologia. Ele estava mais voltado para o lado do misticismo, usando apenas coisas mais naturais para tentar identificar textos escritos pelas IAs, como um falcão, um pozinho colorido, sinos e uma espécie de chocalho. Com medo de ser pego, Stan acaba confessando para o Sr. Garrison que tinha usado o ChatGPT para fazer sua redação. E Garrison diz que o entendia perfeitamente e que não via problema nenhum em usar inteligência artificial como assistente de redação. Porém, assim que o garoto menciona que dava para usar o ChatGPT para responder mensagens, Garrison pira e fica extremamente furioso, percebendo que seu namorado estava usando isso com ele. Mas aí do nada o caos começa pela escola. Tudo isso porque o malucão tinha descoberto quem era o aluno que estava usando o ChatGPT e o isolado na biblioteca. O cara explica que seu falcão tinha detectado um texto escrito por IA no celular de um aluno, ou melhor dizendo, de uma aluna, a Wendy, que estava sem entender o que era toda aquela confusão. Então, vendo que sua namorada estava sendo interrogada, Stan fica desesperado com a possibilidade dela descobrir toda a verdade e brigar com ele. E por isso, Stan faz a única coisa que lhe restava para tentar resolver toda aquela confusão. Ele pede para o ChatGPT criar uma história de como ele poderia salvar a Wendy falando a verdade e ainda sendo perdoado no final. A história fica meio sem sentido, mas Stan a segue a si mesmo. Depois de voltar para a escola, ele encontra a Wendy sendo presa por ter trapaceado no dever de casa. E por isso Stan vai correndo defendê-la e faz um discurso dizendo que não podiam culpar as pessoas por usarem o ChatGPT, porque a culpa era das gigantes da tecnologia, que pegaram a IA aberta, a monetizaram e a empurraram para as pessoas. E para finalizar, Stan diz que todos tinham sido usados por essas corporações, e que por isso a Wendy iria perdoá-lo por ter usado o ChatGPT para mandar mensagens para ela. Surpreendentemente, o Wendy concorda com isso e o perdoa. Os policiais também concordam e soltam a Wendy. O malucão também concorda e vai caçar essas corporações. E assim tudo termina bem e as crianças voltam felizes para casa, sabendo que ainda poderiam usar o ChatGPT para fazer suas tarefas de casa. Cara, como foi que você fez isso? ChatGPT, cara. E esse foi o quarto episódio da 26ª temporada de South Park. Deixe nos comentários o que você achou dessa confusão toda envolvendo inteligência artificial. Valeu e fui!